aqui o tema. Enquanto as pessoas entram. Tudo bem, Lourdes? Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigado por você estar aqui, minha linda. Dá continuidade ao nosso programa de lives. Então, hoje nós vamos falar sobre autodisciplina e amor próprio. Oi, Yara, tudo bem? Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Como é que vocês estão, meninas? Vamos começar aqui. Joia. Clica aí no aviãozinho, manda para os amigos, para as amigas. Compartilha aí com o pessoal para a gente falar desse tema que é bem importante, também bem ligado com extremamente ligado com o autoconhecimento, né? É tudo ali interligado. Não tem como ser diferente. E aí eu vou iniciar aqui. Oi, Eunice, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Vou iniciar aqui me apresentando, né? As pessoas que estão durante a live, as que vão ver depois, né? Sempre tem alguém que não conhece. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou psicóloga clínica, né? Já estou atendendo há uns 5 anos, voltei a atender na verdade, né? E já atuo, né? Já estou formada, na verdade, estou atuando há 5 anos e estou formada já há 20 anos, né? Tem um pouquinho mais que isso. A gente para pelos 20, né? E tenho pós-graduação em aconselhamento pastoral, psicopedagogia. Hoje os meus atendimentos estão todos online, né? De tudo que está acontecendo. Mas eu deixo aqui, vou grifar que é muito importante o atendimento mesmo online, ele é o mesmo efeito, a mesma eficiência do atendimento presencial, vale a pena, né? Vale a pena mesmo. Eu vou colocar um amigo aqui junto comigo. Boa noite, Leandro, tudo bem? Obrigado por você estar aqui. Deixa ela aí pra gente conversar um pouquinho. E vamos começar aqui. Vamos falar sobre autodisciplina e amor próprio. Cadê o outro celular? Oi, Sandra, tudo bem? Como é que você tá? Né? Tudo jóia, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. Então, hoje a gente vai falar sobre autodisciplina e amor próprio, né? E tem uma frase aqui que eu gostaria de começar para a gente ir refletindo, que é de Esquilo, que era um dramaturgo grego. Saudades também, Sandrinha. E ele fala assim, a frase dele é assim: a disciplina é a mãe do êxito, né? Então a gente vai falar hoje sobre esse tema que é muito importante, né? Que é autodisciplina e amor próprio. E a gente pode falar, né? E eu juntei os dois temas, por quê? Porque autodisciplina e amor próprio estão bem interligados, né? Então, autodisciplina é amor próprio. Por quê? Porque a partir do momento que eu me amo, né? Eu acabo incorporando as atividades, aí as coisas, a minha forma de chegar nos meus objetivos, e isso vai aumentar, né? Vai trazer muito mais valor ao meu amor, né? Em relação a mim mesma.
E aí eu separei aqui para a gente ir conversando, e aí você também me fala se vocês estão me ouvindo bem, qualquer coisa me avise aí que eu vejo aqui. E autodisciplina, ela é uma capacidade de você controlar, né, o seu comportamento com o objetivo para atingir alguns resultados, né, os resultados que você quer. Então, eu separando aqui só para a gente entender o que cada um quer dizer, né? Então, ele vai falar disso. Tem aquela habilidade para você adquirir, né, ações, pensamentos, comportamentos que vão resultar no seu crescimento pessoal. Então, olha como isso é importante. Essa fala do Esquilo, né, que é um dramaturgo grego, que ele fala que a disciplina é a mãe do êxito. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente tem, né, a gente incorpora uma disciplina, a gente desenvolve a autodisciplina, a gente consegue o êxito, a gente vai conseguir executar. Oi, Fran, tudo bem, querida? Obrigada por você estar aqui, minha linda. Então, a autodisciplina, ela te leva para um lugar de execução, ela te leva para um lugar de você conseguir crescer a nível pessoal, né? Então, a gente entendendo que cada ação dessa, ela parte primeiro de mim, né? Então, não adianta a gente esperar que a autodisciplina se envolva porque o outro me fala, porque o outro me diz, porque eu aprendi só com o outro. Eu tenho que executar, né? Então, eu tenho que entrar no processo de ação, né? E o amor próprio, ele fala sobre o apreço que é nutrido por mim mesmo, né? Então, aquele apreço, aquilo que eu acho que eu fiz, nossa, que foi maravilhoso, que foi muito bom, né? Então, ele vai envolver aí o amor próprio, ele vai viver a aceitação das minhas forças, das minhas fraquezas, né? Da minha qualidade, do meu defeito, das minhas conquistas, do meu fracasso, das minhas escolhas, das minhas experiências de vida, né? Então, o amor próprio está aí em tudo isso. E dentro de tudo isso, a gente vê que tudo começa pelo autoconhecimento, né? Tudo começa pelo autoconhecimento, porque ele é a base, né? Ele vai ser assim um processo fundamental para a gente cultivar o amor próprio. Por quê? Porque dentro do autoconhecimento, a gente vai aprender a valorizar as nossas potencialidades, aquilo que nós fazemos muito bem, e vai minimizar as nossas limitações. Então, isso vai ajudar no nosso processo de amor próprio, né? Então eu estou ali numa fase de me descobrir, saber quem eu sou, o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu gosto, quais são os meus limites, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo. E aí, né, isso vai servir de base para que eu passe a me amar mais, para que eu passe a ser feliz comigo mesmo, né? Sendo que a maior base é essa, né? A gente estar bem conosco, sempre é voltado primeiro para nós, né? Então, ser feliz é se amar, né? A felicidade, ela implica em amor próprio, né? Então, isso significa que a gente vai ter que disciplinar o nosso comportamento, né? Porque se você não tem disciplina, fica muito difícil de você conquistar coisas, de você realizar coisas, de você ter êxito em coisas que você imagina que poderia ter, tá? Então, imagina, você pensar, poxa, eu estou estudando, na segunda-feira eu vou ter uma prova, e aí eu estou no meu final de semana. Só que no meu final de semana, um amigo, uma amiga me chamou, e olha, vamos aí para uma festa, vamos, ou então assistir um filme, vamos fazer outra coisa, né? Então eu tenho que pensar no seguinte, o porquê de eu fazer alguma coisa. Por quê? A questão da reflexão vai fazer com que eu melhor entenda o que eu vou fazer, como é que eu vou me decidir. Agora, se eu quero ir bem na prova, se eu quero tirar uma nota boa, se eu quero, né, ter um mérito ali, isso vai exigir de mim uma renúncia, né? Então, uma coisa que a gente precisa entender é que a autodisciplina, ela implica em renúncia, né? Então, não é renunciar, então eu vou ficar a vida inteira renunciando, eu não vou ter mais prazer, eu não vou fazer mais nada. Não é isso. Mas é você entender que para você alcançar um objetivo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Não dá para abraçar duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu preferir ficar na festa, ou assistir um filme, ou fazer qualquer outra coisa, provavelmente eu não vou tirar uma boa nota na prova, né? Se é que eu não estudei, se é que eu, né, não me apliquei da maneira que deveria me aplicar. Então, a gente precisa estar muito atento a essas coisas, né? Então, vai sempre envolver uma renúncia para fazer aquilo que eu não quero, né? E isso é muito interessante, porque hoje de manhã
eu acordei, né? E eu sempre passo para vocês que eu tenho meu treino, eu treino num dia e faço caminhada no outro. E hoje era o dia da caminhada. Só que eu acordei um pouquinho mais mole, mais sem vontade. E aí eu peguei e fiquei pensando, né? Falei, acho que hoje eu não vou. Hoje eu não vou, vou ficar aqui, vou fazer outras coisas, que coisa para fazer a gente tem um monte, né? E, e aí, por uma fração de segundos, eu sentei até no sofá e fiquei, não, acho que eu vou fazer outra coisa, hoje eu não vou caminhar, não estou com vontade. Mas depois eu me lembrei, né? Eu trouxe à minha memória por que, que eu iria fazer essa caminhada. Né? Qual tem sido os objetivos que eu quero alcançar treinando e caminhando, né? Fazendo os meus treinos e a minha caminhada. E aí eu peguei, levantei do sofá, falei, sabe de uma coisa? Vou fazer. Né? Então, autodisciplina é isso. É mesmo a gente sem vontade, a gente vai lá e faz porque a gente entende que aquilo é importante, que aquilo é necessário e que se eu não executar, ninguém vai fazer no meu lugar. Boa noite, William, tudo bem? Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Então, a gente precisa entender isso. Toda vez que você pensar numa atividade, que você falar, eu não sei se eu vou fazer, tenta lembrar o porquê que você, né, de fazer aquela atividade, de fazer, executar uma meta, executar uma ação. Qual é o objetivo que a gente tem por detrás disso? Porque senão a gente olha só o periférico, né? Boa noite, Monique, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então, assim, se a gente olhar só para o periférico, a gente já larga, a gente deixa, né? A gente não vai fazer. Então, assim, nós necessitamos nessa caminhada na autodisciplina e para a gente sentir esse amor próprio, a gente ter essa coisa do amor próprio, é a valorização daquilo que eu faço, de quem eu sou, né? Tá muito ligado aí. Então, assim, eu preciso às vezes ter uma conversa comigo, que são conversas difíceis, que são conversas necessárias, né? Então, eu tenho que dizer realmente que eu vou fazer alguma coisa e é 1, 2, 3 e vou fazer. Né? Que nem eu dei o exemplo aqui hoje. Então eu precisava, tinha colocado, né, como meta aí fazer minha caminhada hoje. Levantei, estou sem vontade, não sei o quê. Pô, mas parei para pensar, falei, poxa, mas eu tenho um objetivo com isso. Se eu não fizer, depois eu vou ficar frustrada, vou ficar chateada, porque eu estava com tempo, acordei com tempo para ir para fazer aquilo que eu tinha me comprometido. Então eu só levantei e fui e fiz, né? E foi muito bom, porque aí depois a recompensa que você tem, né, e a recompensa que eu tenho é de ficar muito feliz, eu recebo uma energia, meu corpo se energiza todo para a atividade que eu preciso fazer, as coisas que eu faço ao longo do dia, né? Hoje nós temos passado muito tempo sentados, né? Muito tempo sentado, na frente do computador, digitando, então esse corpo precisa de exercício, esse corpo precisa de movimento, a gente precisa disso, é algo que a gente precisa entender que tem que fazer, que deve fazer, que vai trazer benefícios, né? E aí isso se refere a qualquer outro tipo de coisa que você gosta de fazer, tá? Eu cito muito a questão do exercício e da caminhada, porque é algo que traz muito prazer para mim, né? Então, a autodisciplina, ela também fala dessa questão da gente se responsabilizar, né? Então, eu sou responsável pela minha ação. Se eu quero resultado, eu vou ter que ir lá e fazer, né? Então, é fazer por mim aquilo que ninguém vai fazer. Então a gente não pode ficar esperando o outro vai fazer, o outro talvez vá comigo, né? É bom a gente ter esse estímulo, mas é bom a gente saber que também no dia que não tiver alguém que vá com você, você pode ir. Você vai ter motivo suficiente dentro de você para ir, né? E que seja o de se amar, que seja o de se olhar, que seja o de ser acolhedor com você mesmo, né? Ter essa questão de olhar. E lembrar que sempre tudo começa de dentro para fora. Tá? Então, assim, não adianta a gente imaginar que a gente vai brotar uma vontade lá de fora e vai pular para dentro de mim, e aí eu vou conseguir fazer. Não, ela tem que emergir dentro de você. Então, é a questão de se buscar, é a questão de entender o que tem que fazer, né? É legal a gente pensar também, a gente cresce, a gente se torna adulto, e isso não é para ser um peso, mas é para ser um direcionamento, né? Então, a gente como adulto assume responsabilidades. Então, se assumir responsabilidade, olha, eu acho que eu tenho que fazer, eu estou decidindo, eu vou fazer tal coisa. Então, é realmente aquela coisa. Vai, realmente faça. Faça, porque aí você vai ser coroado, você vai sentir prazer naquilo que você está fazendo, você vai se amar, você vai se cuidar, você vai entender realmente qual é o seu valor, né? Entender também os seus limites.
Porque se o amor próprio ele envolve essa questão de eu enxergar as minhas qualidades, os meus defeitos, né? Aquilo que eu consigo e que eu não consigo fazer, eu vou conseguir definir muito bem o que realmente eu gosto de fazer que vai fazer com que eu me sinta melhor comigo. Né? E isso é o que a gente está falando aqui, é autoconhecimento. Então eu sei que se eu fizer tal coisa, sei lá, a Cida gosta de caminhar, mas eu gosto de correr, eu gosto de tricotar, eu gosto, sabe? É todo mundo se descobrindo, cada um se descobrindo naquilo que gosta de fazer, que faz com mais eficiência, que aquilo potencializa a sua vida, né? E seus atos, né? Então tá bem nisso, né? Então assim, se ame, seja paciente com você, entendendo que a gente vai fazer escolhas e vai ter dias que essas escolhas são muito difíceis. Vai ter dias que a gente vai fazer escolhas e a gente vai errar, porque faz parte da nossa vida. A gente não é perfeito, né? Então, às vezes, a gente escolhe alguma coisa e sai tudo errado, né? Que isso não seja um desestimulador, mas que seja para você aprender, né? Experiência a gente só pega assim, acerta numa coisa, erra na outra e tira o melhor e continua caminhando. Então, a motivação ela tem que continuar, independente do erro, independente dos dias altos, dos dias baixos, a gente tem que permanecer para que a gente possa chegar onde a gente quer, né? Senão a gente não vai chegar e aí talvez a gente, daqui a algum tempo, vá dizer, poxa, eu poderia ter assistido, eu poderia ter feito, né? E vai ficar lamentando. E lamentações não resolvem nada, né? A gente tem que se arriscar, botar o pé e aprender. E a gente só aprende na prática, né? A prática traz habilidade. Não tem outra forma, gente. Não tem outra forma, né? Então, é aquela coisa também de ser sistemático nas coisas, ser constante, ser perseverante. Né? Então, isso aqui eu fiz, não deu, mas aí eu vou fazer, isso aqui vai ter que dar, e se não der, eu vou tentar outra coisa. Boa noite, Kátia, tudo bem? Seja bem-vinda, viu, minha querida? Que bom que você está aqui. Então, a gente tem que ir para esse lugar de ser sistemático, obrigada, né? Constante, perseverante, né? Porque são bases que nos levam a, cada dia, não desistir da gente mesmo. Né? Então, não adianta a gente pegar, olhar para o outro, porque o outro está fazendo, porque o outro está crescendo, porque o outro está realizando, aí o outro é disciplinado, ele lê não sei quantos livros por dia, ele faz não sei quantas atividades por dia. Não interessa o que o outro faz. Você tem que achar a sua medida, você tem que fazer aquilo que faça sentido para você. A questão é não deixar de fazer, é fazer, mesmo que seja aos pouquinhos. É muito legal a gente começar sempre aos poucos, nada começa do grande para o pequeno, a gente começa do pequeno para o grande. Né? Então ter pequenas doses todos os dias, vou insistir nisso daqui, vou fazer, vou me disciplinar, porque assim, uma vida indisciplinada, ela demonstra que nós estamos nos entregando aos nossos sentimentos, né? Então aquilo que soa muito mais fácil para a gente nos leva à indisciplina, né? Então a gente vai agir pautado nos nossos impulsos emocionais, né? Então a gente vê aí meio que criança, né? Então as nossas escolhas elas se tornam pobres e elas geram arrependimento, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Uma vida disciplinada, ela leva a gente diretamente à frustração. Ah, então eu poderia ter feito, eu deveria ser naquela época, deveria. Mas assim, se você descobre hoje, parte do hoje, é daqui para frente. Ficar olhando para trás não vai resolver nada. Né? Então, dois espaços aí que a gente não tem controle, é o que já foi, porque já passou, e é o que está por vir. Mas o hoje é nosso, hoje a gente pode fazer, hoje a gente pode crescer, hoje a gente pode começar a se autodisciplinar, a gente pode construir o amor próprio por si, porque se a gente tem uma vida indisciplinada, ela também vai implicar, né? E aí rodeia mesmo e entra muito, é a questão da procrastinação. A gente se torna procrastinador, né? Boa noite, Karen, tudo bem? Que bom que você está aqui. Né? Então, assim, a procrastinação, ela vai falar sobre um prazer imediato. A gente só procrastina porque o prazer é ali na hora, né? Que é muito essa coisa, a gente fala muito... Boa noite, Fabi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Né? E a gente fala muito da questão do celular. Por quê? Porque é um prazer imediato. Né? Assistir um filme é um prazer imediato, né? Como tantas outras atividades que a gente... Né, tem aí que rapidamente nos leva, mas o celular ele leva com muito mais facilidade, fica rolando a tela,
passa tão rápido, né? O tempo voa que a gente nem percebe. Então, uma vida disciplinada, ela não prioriza coisas que vão levar você para um objetivo, para um foco. Não vão te fazer construir coisas, vão fazer você abandonar. Né? Então, o procrastinador, ele vai sempre deixar para depois, depois eu faço, dá tempo, e vai deixando, e vai deixando. E muitas vezes aí também está envolvida a questão da insegurança. Às vezes a pessoa não está acreditando que ela vai conseguir fazer, que os resultados serão bons. Então, a procrastinação ela também tem essa característica. E lembrando que todos nós temos, né, um viés aí de procrastinador, né, porque a gente gosta muito de prazer, isso é natural do ser humano. Mas a gente precisa entender como administrar isso, né, para tornar isso uma coisa positiva para mim e não alguma coisa que me leve para esse lugar de achar que vamos resolver, né, sem nos comprometermos, sem nos responsabilizarmos por nada. Isso não existe, né? Isso traz muita frustração, né? Então, quando a gente se ama, a gente tem um comportamento direcionado para nós. Então, você tem sempre que pensar o que eu vou fazer, o que traz diretamente para mim. E lembrar que tudo é custoso, gente. Nada vem de graça. Nada é assim, sabe, cai do céu. Bateu aqui, nossa, que legal. Não é construção, é o que eu estava falando agora. A gente vai construir, a gente vai fazer, a gente vai ter desgastes. Muitas vezes você vai fazer hoje, né, que é aquela questão da plantação, né? Você planta hoje, vai colher lá na frente. Quando a gente abre mão da questão do nosso prazer imediato, a gente está trabalhando por um prazer, às vezes, que ele vem a longo prazo. Né? E é esse longo prazo que às vezes nos desestimula. Mas quando, na verdade, a gente precisa se sentir muito mais desafiado. Mas isso é disciplina. Né? Isso é construção diária. Isso é entender a importância do que eu tenho para fazer. Faz sentido eu estar ali, faz sentido eu colocar, faz sentido eu fazer tal coisa, eu optar por alguma coisa. Então tem que fazer sentido, gente. Se não fizer, a gente não constrói, a gente não faz, a gente não consegue executar. Né? E a gente tem aqueles planos, aquela coisa de contemplação, de ficar imaginando, né? Foi algo que até citei hoje aí nos meus stories e fiz também uma publicação que se a gente... você quer o autoconhecimento, a gente está se autoconhecendo todos os dias, mas a gente precisa agir. Sempre vai necessitar a ação. Né? Autoconhecimento e ação gera bons resultados. Né? Mas é aquela coisa, é aquela renúncia. Vamos todo dia um pouco, e a gente só tem que fazer. Né? Realmente é difícil. Né? É difícil por quê? Porque a gente geralmente vai no automático. A gente não para pensar, a gente quer um resultado, mas não dá, vai ser assim, estou sem tempo, ninguém me ajuda. A gente vai se escondendo atrás de várias desculpas e isso impossibilita que a gente consiga realmente realizar coisas que vão trazer um prazer, vão trazer uma gratificação pessoal, uma coisa para mim, né? Oi, Renata, tudo bem? Obrigada por você estar aqui, minha linda. Gente, vai mandando aviãozinho aí, toca aí no coração, que é para o Instagram entender que a Cida está funcionando aqui. E a questão da disciplina também é que, quando a gente fala de disciplina, as pessoas pensam muito em punição, alguma coisa extremamente rígida. Claro que a disciplina ela exige aí, né, aquele esquema que a gente tem que fazer, né, tal atividade, tal coisa que eu quero realizar. Mas o sentido que a gente quer dar aqui né, que eu pelo menos quero trazer aqui para vocês, é a questão de realmente, quando a gente falar de disciplina, a gente pense em renunciar a um prazer imediato, que é o que a gente estava falando agora, né? Então, assim, a gente abre mão desse prazer imediato para que a gente possa conseguir, né, e fazer uma troca por algo que vem a longo prazo, que vai ser construído, que vai edificar, que vai ficar, né? Você vai construir. Eu já dei exemplos em outras lives, né? Por exemplo, a minha questão, porque eu gosto muito, né? E eu falo sempre das caminhadas, falo dos exercícios, mas oi, Eunice, é assunto muito importante. Pois é, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Então, por exemplo, eu para adquirir esse hábito, e hoje eu falar tanto em treinar, e caminhar, e fazer isso realmente hoje ser uma coisa que está tão dentro de mim, que
quando eu não faço, eu fico, poxa, eu tenho que fazer, poxa, isso exige de mim, né? Que nem eu falei, hoje eu conversei comigo, e aí eu falei, não, vamos levantar e vamos fazer. Mas para eu adquirir esse hábito, eu tive que primeiro investir, primeiro me conscientizar que eu precisava fazer exercício físico, né? Tanto que eu faço exercício físico não é por uma questão de manter um físico, no sentido, eu vou ficar magrinha, não sei o quê, né? A gente até quer, mas hoje eu entendo que isso é uma consequência, né? Mas hoje eu faço muito mais isso e fui buscar muito mais isso na questão de minha saúde mental, investir naquilo que era bom para mim, naquilo que fazia sentido para mim. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar firme com uma personal trainer, né? Que andou comigo 6 meses, né? Insistia comigo. Teve dias que eu dizia para ela, olha, hoje eu não vou. Hoje eu não vou, sabe? Tô com preguiça, não tô com vontade. Ela vem assim mesmo. Eu tô aqui te esperando. Né? E às vezes como é importante a gente ter alguém que nos estimule, que nos puxe, e aí isso funcionou. Depois de 6 meses, pronto, falei, agora eu posso caminhar sozinha. E estou caminhando até hoje, né? Então hoje ela me acompanha de longe, né? Que é a Carol, né? Que é a minha personal trainer. E ela me acompanha de longe, né? Ela me passa os treinos, tá? E eu vou, eu faço, eu executo, né? E assim, hoje eu já não preciso dela do meu lado, mas eu falo para ela que a vozinha dela tá dentro da minha cabeça. Então, toda vez que eu penso em desistir alguma coisa, ela tá lá falando comigo, né? Então, muitas vezes a gente precisa disso. A gente precisa descobrir qual é a fórmula. Eu não tô conseguindo, tá sendo muito difícil, né? Então, é a estratégia. Então, vamos pegar por aqui, a gente vai, né? Então, a autodisciplina, ela também vai falar da questão de abandonar, que é uma bolha de conforto, né? Abdicar, realmente, voltar a falar nisso, dos prazeres momentâneos, abrir mão disso para trocar por uma coisa muito maior que a gente vai construir, né? Fabi está falando, isso faz uma mega diferença ter alguém incentivando. Pois é, às vezes a gente precisa, né? Se você vê que não está conseguindo, que você, sei lá, você colocou para você uma meta de fazer alguma coisa e você não está conseguindo. Poxa, vê se você consegue alguém que te estimule, mas alguém também que na hora que você não conseguir, esteja ali como ombro, não só para te cobrar, mas para andar com você, para compreender e entender que há momentos que a gente fraqueja mesmo, que a gente vai errar, que a gente às vezes não vai conseguir, que a gente vai às vezes querer meio que desistir, mas ela vai estar lá para que a gente possa permanecer, para que a gente possa ser constante, para que a gente possa ser sistemático naquilo que a gente está fazendo, e isso produz os bons resultados que a gente está tanto almejando, né? Porque isso é muito sério, gente. Às vezes a gente fala, eu vou fazer, sei lá, uma leitura de um livro, não faz, depois fica, eu poderia ter feito, tá vendo, eu não consigo, olha, que coisa difícil, né? Quer dizer, o difícil é o começo. Então, não começa, por exemplo, pegando um livro e tentando ler o livro todo de uma vez. Né? Eu aprendi com um amigo meu, né, que ele me ensinou a pegar as páginas, dividir por dias e ver quantos dias, né, quantas páginas eu leio num dia. Né? Divide isso por 30, divide às vezes por 60, né? São 60 dias. Divide. Sei lá, vou ler uma página e meia. Faz essa conta. Isso pode contribuir muito para que você venha a se disciplinar e aí você consegue ler um livro e você sai do lugar de frustração e à medida que você for praticando, aquilo se torna um hábito e o hábito depois de estabelecido, ele permanece, ele fica, que eu dei o exemplo, né, do que eu estou falando. E assim, para comportamentos que não são extremamente difíceis, né, algumas coisinhas assim mais fáceis, gente, olha, se a gente aplicar de fazer, né, uma determinada tarefa, 21 dias funciona para permanecer, mas é constância, tá? Não é 21 dias eu faço um, falto dois, não. 21 dias certinho, funciona. Olha o que eu estou te falando. Aproveita a dica aí, né? Então, assim, a gente tem que sempre colocar dicas não, eu peguei dicas aqui, mas assim, regras claras pra gente. Faz regras claras para você naquilo que você quer alcançar, né? Obedeça seus prazos, foque nos seus objetivos. Lembra sempre, olha, meu objetivo é tal, eu vou conseguir, mas é se eu permanecer, se eu ficar, se eu produzir. Se eu não fizer, não vai acontecer nada. Não acontece nada quando a gente não faz. Se a gente não executa, né?
Então, porque é um tempo que dão de permanência, né? Que, por exemplo, para o teu cérebro, né? O cara está perguntando aqui por que 21. Porque essa sistemática aí dos 21, nesses 21 dias ele funciona, né? Para o teu cérebro captar que aquilo é uma coisa importante. Porque o nosso cérebro, ele só considera importante aquilo que a gente faz com frequência, né? Então, por exemplo, se você insistir, por exemplo, num pensamento negativo, ele vai acreditar no pensamento negativo. Então, você está tentando mudar um hábito. Você já está toda programada para não fazer, né? E eu até vou pesquisar um pouco mais para te esclarecer melhor essa resposta. Mas, assim, eu sei que esse hábito de 21 dias diz que funciona super bem, né? E eu já fiz, funciona mesmo para coisas que não estão tão arraigadas de muito tempo, sabe? Então, assim, eu quero uma mudança, eu quero isso, em 21 dias funciona, né? Mas é fazer direto, porque vai se tornando hábito, né? Vai se tornando hábito. Então, o teu cérebro também vai trabalhando e ele vendo, olha, aquilo ali ela está insistindo, aquilo faz diferença, então vamos continuar aqui e vai trazer resultado, né? Porque tudo que a gente abandona não tem sentido, o cérebro considera que não é importante. E aí, entrando nesses 21, mas eu vou pesquisar mais, cara, te dou uma resposta bem melhor do que essa. Mas eu sei que essa construção da constância, da permanência, do insistir, faz muita diferença, tá? Então, para alguns outros hábitos, você leva mais dias, tá? Então, esses são hábitos pequenos, coisas assim, corriqueiras, que você quer mudar, tá? Alguns hábitos um pouco mais estabelecidos e mais difíceis, eles às vezes levam mais dias, né? Tem gente que fala que é 40, que é 30, então isso depende muito. Isso vai também, às vezes, depender um pouco da pessoa, tá bom? Então, a construção da autodisciplina, ela é gradativa, tá? Então, entenda que você aos poucos é que vai estabelecendo isso. E aí eu entendo que esses 21 dias ele constrói, né? Porque a gente aos poucos vai inserindo um comportamento novo. Aquilo que eu não fazia, eu faço, né? Aquilo que eu não tinha o costume, eu estou fazendo, né? Então, a gente vai ali gradativamente, um pouquinho todo dia, e aquilo vai se tornando o hábito, ele vai se estabelecendo como uma atitude ali, um comportamento diferenciado, né? Então, a nossa mente, né, ela precisa se habituar com certas rotinas, né? Então precisa virar rotina. O que não vira rotina não se estabelece, né? É o que eu estou falando. O cérebro ele não associa que alguma coisa é importante se eu faço de vez em quando. O que é feito com constância, né? É feito aí o habitual. Isso vai me fortalecer para que eu possa realmente ver uma mudança, vivenciar uma mudança. Tudo bem, Lucélia? Boa noite, seja bem-vinda, viu? Obrigado por você estar aqui, né? Então, assim, a gente vai olhando, vai vivenciando essa questão de se perceba na questão da autodisciplina. No que você acha que você está falhando, que a gente sempre está falhando em algum ponto, que isso não vire um martírio, mas vire um ponto para que você possa se motivar e se autodisciplinar, né? E colocar aí para você fundamentos para que você possa aos poucos ir superando as suas dificuldades, né? Então, assim, nós somos muito o que nós pensamos e o que nós sentimos, né? Então, a gente tem que entender que a disciplina, a gente precisa ter foco e a gente precisa ser resiliente, porque vai ter momentos que as coisas não vão funcionar do jeito que a gente gostaria, né? Então a gente precisa de resiliência, que é o se dobrar para poder aprender e tomar caminho novo e refazer, não fazer disso uma coisa rígida. Eu não fiz, eu não consegui, agora eu não vou conseguir mais nada, né? A gente sempre tem que olhar para as alternativas, né? Às vezes a gente entra num caminho assim, talvez não dê algum erro ali, a gente pode olhar, pode fazer um outro, não vou refazer, vou pensar, né? E aí o foco e a resiliência, ela tem que andar com a gente. Então lembra sempre, nós somos o que nós pensamos e o que nós sentimos. O que a gente pensa sobre a gente, o que a gente sente em relação a gente. Se a gente se sente fracassado, se a gente pensa que tudo sempre vai dar tudo errado, que nada vai funcionar, provavelmente a gente não consegue caminhar. Porque tudo aquilo que eu acredito, aí eu torno a falar, né, que o cérebro ele constrói, ele estabelece, ele acredita e ele vai ficar fortalecendo para você que é aquilo. Tá? Então a gente precisa saber o que eu estou pensando sobre mim, o que eu estou sentindo em relação a mim.
né? E aí, à medida que a gente vai praticando, isso vai se tornando natural, né? E aí o hábito vai se estabelecendo, a rotina vai se mantendo e a autodisciplina ela vai funcionando, né? Às vezes a gente admira pessoas que conseguem, consegue executar, consegue fazer. Pratica para você, se descobre, não queira viver na dinâmica do outro, né? Não queira fazer o que o outro faz. Se perceba, se autoconheça, para que você consiga entender, olha, para mim funciona assim, eu caminho dessa forma, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. E aí a autodisciplina ela vai funcionar. Ela vai trazer resultados, ela vai produzir aquilo que você precisa. Boa noite, Amandinha, tudo bem? Obrigado por você estar aqui, né? E aí, com isso, você vai investir e você vai acrescentar no seu amor próprio. Né? Esse amor próprio vai ser fortalecido. Por quê? Porque eu me descobri, olha, eu descobri que eu sou boa para fazer uma coisa, mas não sou boa para fazer outra coisa. Oi, Cris, tudo bem? Que bom que você está aqui. Né? Então, assim, a gente se perceber, né? A gente se autoconhecer e agir. Né? Não basta se autoconhecer, a gente tem que agir. Olha, me conheci, estou vendo que eu não gosto, sei lá, de lavar louça, mas eu gosto de arrumar casa. Então, a gente faz um combinado em casa e um fica para lavar louça e a gente fica para limpar a casa, né? Então, estou dando aqui exemplo simples, né? Se vocês tiverem mais algum aí, coloque aí, né? E aí a gente tem que pensar, né? A gente tem que se ver, a gente tem que se perceber, né? Então, a disciplina ela vai funcionar também, né? Uma coisa legal da gente entender é que a disciplina ela funciona na nossa mente através de estímulos. Então, toda vez que você fizer, né, estímulos de recompensa que a gente fala. E esses estímulos, né, que a gente recebe, tá? Eles podem ser positivos e negativos, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que é o exemplo que eu dei. Às vezes a gente olha, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não sei o quê. Então, isso é um estímulo de recompensa negativo, né? Então, se você quer estabelecer aí uma boa disciplina para as coisas e ser mais produtivo, ser uma pessoa que vai e faz e se desafia, né, no dia a dia, então você precisa se dar esses estímulos, que são essas recompensas positivas. Então, depois de cada coisa que você fez, de cada tarefa que você fez, se dê algo de presente. Não fique na expectativa que o outro reconheça o que você fez. Muitas vezes a gente se perde esperando que o outro diga, olha que bom que você fez isso, olha que você fez isso é maravilhoso, nossa, você foi caminhar que lindo, olha, você fez uma tarefa tal. Você tem que se recompensar. Eu fiz um trabalho lá no meu serviço, né? Porque isso atinge todas as áreas da nossa vida, tá? Então, assim, a gente precisa se beneficiar, se auto-recompensar a cada atitude, é no trabalho, é em casa, sei lá, com os amigos, os relacionamentos que a gente tiver. Né? A gente tem que ter disciplina nas questões dos nossos relacionamentos, escolher pessoas. Né? Então, assim, quem vai andar com você, quem anda com você, quem é importante, quem vai te incentivar, né? A Mandinha está falando, muito bom, vou me policiar sobre isso, legal, né? A Fabi está falando, eu peço tanto, eu penso tanto na expectativa do outro, deve ser penso, né, Fabi? E a Cris está falando, você falou tudo, para ter a disciplina temos que abrir mão do prazer e algo que não é benefício para a nossa vida. Pois é. E isso se estende aos nossos relacionamentos. Então, muito cuidado, relacionamentos tóxicos, abusivos, sabe? Seja de um, sei lá, de um namorado, ou seja de um amigo, seja às vezes dentro de casa. Então, isso também é autodisciplina. A gente perceber, às vezes a gente precisa abrir mão, né, daquilo que não me faz bem, daquilo que não acrescenta na minha vida. Senão a gente vai ficar aceitando qualquer coisa. Né? Então, assim, sempre se auto-recompense, não espere que o outro te elogie, não espere que o outro veja o que você fez. Né? A mesma coisa, assim, às vezes de casa, a gente faz atividades em casa e fica, ninguém percebeu o que foi que eu fiz, ninguém notou que eu fiz tal coisa, né? Então, assim, toma cuidado com isso, porque às vezes aquilo que é para você de muito valor, para o outro não é, para o outro é comum. Ele não vê importância nisso. Então, ele não tem como te elogiar. Você entende? Então, essas coisas a gente tem que ir se atinando, que às vezes não é maldade, não é... Mas é porque aquilo para a pessoa não tem importância, é comum, tá ali no meio, é só fazer, pronto e acabou. Né? Então, presta bastante atenção, olha mais para você.
A família está falando, sim, tenho praticado isso. Que bom, né? Que bom. A gente precisa praticar isso mesmo, perceber que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas que a gente, né, às vezes considerava importante, daqui a pouco a gente não vai considerar mais, e o autoconhecimento é isso, nos ajuda a mudar, né? Quando a gente se ama, a gente começa a estabelecer limites para a gente, nosso relacionamento, no que a gente faz, a gente vai saber realmente aquilo que a gente quer. No amor próprio, a gente tem a questão de entender o nosso valor pessoal, né? Desculpa, eu beber um pouquinho de água. E o valor pessoal é muito importante, a gente saber que valor que a gente tem para a gente mesmo. Se descobrir com valor, não esperar o outro dizer, ah, isso é tão importante para mim. Não, eu sou importante para mim mesmo, porque eu estou investindo em mim, eu estou me cuidando, eu estou me respeitando, e aí entra uma série de cuidados, né, de coisas. Então a gente tem que entender. Você quer resultado e sucesso? Então você entenda que você vai ter que ter esforço e trabalho. Tá? Então não adianta você pensar, vou ter resultado e sucesso, mas aí eu não preciso trabalhar, eu não preciso me esforçar. Não vai acontecer. Tá? Tudo demanda energia. Então a gente vai ter que estar sempre se, né, movimentando. Eu falo, vida é movimento, gente. É movimento. Água parada cria dengue e um monte de outros problemas. Então vamos se movimentar. Né? Então, mesmo hoje, em tempo de pandemia, estava todo mundo dentro de casa, dá para movimentar? Dá. Dá. É uma questão de autodisciplina, é uma questão de escolher, é uma questão de optar por amor. Né? O amor é em relação a mim. Eu preciso me cuidar, eu preciso focar, eu preciso prestar atenção em mim mesmo. Não ficar olhando para o outro, ou às vezes para tantas notícias que hoje não são nada boas, né? Já não são desde o ano passado para cá. Então, assim, foca no principal, você. Se ame, se acolha, se respeite, se direcione as ações para você. As ações todas têm que estar... quando a gente se ama, a gente direciona para a gente. A gente é importante para a gente. Isso não quer dizer egoísmo, isso quer dizer seletividade. Porque a gente não é educado para se amar, a gente não é educado para ser autodisciplinado. Tudo que você fizer tá bom, alguns enaltecem algumas coisas, mas assim, foca em você. O que é importante para você? Entendeu? E aí eu vou só deixar aqui para vocês algumas características aqui em relação ao autodisciplinado, né? Então, geralmente são pessoas que têm perseverança. Oi, Murilo, tudo bem? Obrigado por estar aqui. Autoperseverança e não desiste, independente das situações, independente das falhas, independente dos erros, independente de dar certo ou dar errado, né? Então, se você é... obrigada, linda, não, ganha a noite. Né? Então, se você é uma pessoa autodisciplinado, o autodisciplinado ele vai ser perseverante, ele vai ser proativo, ele não vai desistir, ele entende que vai ter momentos que as coisas realmente não funcionam, que elas não dão certo, mas nem por isso deve haver um espírito de desistência. A gente tem que persistir. A persistência vai trazer o resultado. Né? Então, às vezes a gente olha para pessoas que hoje estão em destaque, sei lá, empresários, pessoas em geral, né, independente de ser empresário ou não, às vezes escritores, várias pessoas em evidência, e aí você diz, nossa, olha, a vida do fulano foi fácil, olha que chegou aqui, está no sucesso. Mas a gente nunca acompanha o processo da pessoa, nunca acompanha o quanto às vezes foi difícil para ela. Boa noite, Eli, tudo bem? Obrigado, linda, de você estar aqui. Né? Então a gente não sabe o passo da pessoa, você não sabe quantas renúncias a pessoa teve que fazer para um dia ela chegar onde ela chegou. Como no dia que você chegar onde você quiser chegar, ninguém também vai, muitas vezes não vai saber o que você teve que renunciar, o que você teve que abrir mão, quantas vezes você chorou, quantas vezes você pensou em desistir. Mas vão dizer que, olha que legal, conseguiu. Entende? Então, é tudo fruto de construção. Boa noite, Helena, tudo bem? Obrigado por você estar aqui. Né? Então, ser disciplinado é a gente acreditar na disciplina. Acredite. Né? Ela funciona, né? ela tem um fundamento ali, mas você precisa acreditar, isso tem que fazer sentido para você. Oi, Bárbara, tudo bem, querida? Que bom que você está aqui. A Eunice está falando aqui, as pessoas olham somente o sucesso, mas os tempos pelo caminho não veem. Pois é, né? A gente olha para aquilo que a pessoa está mostrando ali por último, e você não acompanha o processo dela. Você não sabe o que ela passou. Oi, Priscila, tudo bem, querida? Tudo jóia, boa noite. Né? Então, a gente não acompanha o passo do outro e depois a gente só fala do sucesso e às vezes tem gente que até fala muito mal. Então, acredite na disciplina.
Acredite que para aquilo que você precisa realizar, aquilo que você quer realizar, você precisa desenvolver a autodisciplina. E aí você vai se sentir super bem, porque isso vai te encher com o teu amor próprio, e você dizer, poxa, eu fui capaz e fiz. Né? Acho que é o melhor coroamento, né, daquilo que a gente faz. É a gente olhar para aquilo que a gente realiza, né, para a gente mesmo. Tudo bem, Netsi? Boa noite. Obrigada, querida, de você estar aqui. E outra coisa, respeita o seu tempo, né, que é uma coisa que eu estou falando muito sobre isso, porque está aí dentro do autoconhecimento. Respeita o seu tempo. Respeita o seu tempo. Cada um tem o seu limite. Hoje a gente vive muito estimulado com urgência. Ai, vamos fazer isso para ontem. Isso tem que ser rápido. Tem que fazer várias tarefas. Tem que resolver várias coisas. Não tem. Faz uma coisa de cada vez, né? Viva um dia de cada vez. O acúmulo de coisas não traz eficiência. Às vezes a gente pede, a gente estimula. Por isso que muitas vezes a gente vai até para a questão da procrastinação. Porque a gente quer um prazer imediato, mas é tanto problema, é tanta coisa, é tanta dificuldade. Ai, não, peraí, deixa eu achar aqui alguma outra coisa para fazer. Boa noite, Nessi. Mandinha tá falando verdade. Então, assim, respeita o seu tempo, não anda com urgência, não vai na urgência do outro. Respeita o seu tempo, vê como é que você anda, né? Então, lembra aí da historinha, agora me ocorreu aqui a historinha da tartaruga e a lebre, né? A tartaruga foi ali no passinho dela, chegou lá e ganhou a corrida. Então, muitas vezes a gente precisa entender que o nosso passo é diferente do outro e a gente não tem que ser igual a ninguém. Né? Então, a gente precisa também assumir os nossos problemas. Né? Entenda assim, a gente sempre tem muitos problemas. A gente tem várias vezes, tem dia que você tem várias situações para resolver. Né? Só que a gente precisa, às vezes, parar para pensar né, tem uma fala assim, que eu sempre usei muito durante a minha vida, né, pensando nas questões para resolver, que eu acho muito interessante, que fala que nada, né, que às vezes aparece uma situação para você resolver, e fala assim, nada que não possa esperar 3 dias. Né? E é muito válida essa fala para a gente entender que às vezes a gente precisa ter tempo para pensar. Né? Então a gente se retirar um pouco ali da situação, sabe tirar um dia para pensar, e aí você põe ali a cabeça e pensa, poxa, tal problema vamos ver as saídas aqui que eu podia resolver, o outro podia fazer tal coisa. Não tenta resolver tudo ao mesmo tempo, porque aí isso aí vai desgastar e vai levar a gente para procrastinação, vai levar a gente para frustração, vai levar a gente para o desespero, e no desespero a gente não resolve nada. Então é questão de disciplina mesmo, né? Então vou ser disciplinado, então eu vou resolver uma coisa de cada vez. Não precisa embolar o meio de campo, né? E crie metas. E monitore as suas metas. Então, eu quero ler um livro, sei lá, todo mês. Sobrecarrega, né? É isso ali, sobrecarrega mesmo. Então, assim, divide, faz como eu te falei, me ensinaram isso, né? Divide aí por 30 dias, o tanto de páginas, vê quantos dias você pode ler cada uma. Se você vê que é muita coisa, divide em 60. Né? Seja maleável, seja flexível com você mesmo. Para que rigidez? A autodisciplina ela não quer dizer, ela não fala necessariamente de uma rigidez, mas ela fala de renúncia. É só eu entender que aquilo o que eu preciso fazer vai necessitar um tempo. Então, por exemplo, se eu quero estudar, eu não posso ir para a festa. Né? Que é um exemplo que eu dei aqui. Boa noite, Kevin, tudo bem? Que bom que você está aqui, seja bem-vindo, viu? Então, assim, é nesse sentido que a gente tem que entender. Então, se eu preciso fazer tal coisa, eu só preciso fazer. É 1, 2, 3, eu vou e faço. Né? Isso é coisa de gente grande. É que nem outro dia eu coloquei também aqui na semana no Stories, teve um dia aqui que eu saí, até foi um dia de caminhada também. Fiz minha caminhada, quando eu voltei, o prédio estava sem luz. E aí, até o pessoal aqui do prédio falou, né, da portaria, olha, se a senhora for subir, vai ter que ser na escada, porque o elevador não tem, né? E eu pensei um pouco, né, e pensei, poxa, acho que eu vou ficar aqui embaixo, né, vou esperar essa luz chegar. Mas depois eu pensei, poxa, mas eu tenho coisas para fazer, e para mim são importantes, porque eu teria compromissos e aí atendimentos para fazer. Falei, não, eu vou subir. Peguei e subi, eu estava até com compras na mão. Subi, fizinho devagarinho, não sei o que, cheguei, a luz demorou a chegar, nesse meio tempo fiz outras coisas que eu precisava fazer. Então, assim, é isso. Tá? Então, quando eu tenho disciplina, que eu tenho que chegar em algum lugar, eu vim lá da térreo até o 18º andar. É isso mesmo. Né? E aí eu
E só fiz, porque eu precisava fazer. Ninguém ia conseguir fazer para mim. Não tinha ninguém para me substituir nas coisas que eu precisaria fazer, né? Porque às vezes tem algumas coisas que eu delego, mas essa não dava para delegar. Então eu tinha que fazer, né? Aí ela está falando, dentro das metas pode ser colocada a curto, médio prazo, cada um alcançado, ser comemorado, como você comentou. É isso mesmo. Então tem coisas que realmente eu faço a curto prazo, porque eu sei que vai ser rapidinho aqui para fazer, a médio e a longo prazo também, né? É isso mesmo, a longo prazo também, porque tem metas que a gente vai colocar e elas vão lá para frente ainda. Não dá para construir agora nem no médio. Então, põe essas metas, defina exatamente e monitora. E seja flexível. No meio do caminho, às vezes muda, às vezes as prioridades mudam. Então, seja flexível, não se prenda, sabe? Elas são só para norte. Elas não são para a gente ficar rígido, duro e ficar brigando com a gente. Muito pelo contrário. Né? Se ame, se acolha, né? Olhe para você, realize, satisfaça com o que você realizar. Né? Então, é isso, né? E assim, uma coisa legal também da gente fazer é a gente imaginar já, né, cumprindo aquela meta. Né? Isso é uma coisa que eu já fiz e é uma experiência muito, muito legal, muito recompensadora. Você imaginar ali que você, olha, eu quero fazer tal coisa e você se imaginar naquela cena fazendo tal coisa. Né? Uma meta que você colocou. Produz resultado, viu, gente? Porque a nossa mente, ela trabalha em nosso favor quando a gente faz a programação para o lado certo. Né? E é o que eu falei. Se no meio do caminho não der certo, a prioridade mudou, muda. Então vamos sonhar com outra coisa. E vai dar certo do mesmo jeito, né? E aí a gente volta nesse ponto que o disciplinado, ele se autorrecompensa. Então se dê recompensa, né? Valorize as suas conquistas. Sempre valorize as suas conquistas. Pode ser muito pequenininho para uma pessoa, né? Mas não interessa para a pessoa, interessa para mim. Interessa o que eu consegui fazer. Você entende? Muitas vezes a gente coloca assim, hoje eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5 tarefas. E aí, quando a gente só faz uma, a gente fala, poxa, não consegui fazer nada. Meu Deus do céu, olha, eu não consigo. E aí já vai para a questão de, às vezes, se achar incompetente, que não consegue, que não sei o quê. Gente, fez uma. Olha, faz festa, porque da outra vez você vai fazer 2, vai fazer 3, depende da motivação que você se der. Entende? Então valoriza o que você faz, tudo que você faz é importante, somente que diz respeito a você, é muito importante, sabe? E eu falo por experiência própria, no tempo da minha vida eu vivia assim, fazia uma atividade e falava, nossa, não consegui fazer nada hoje. Quantas vezes eu peguei e falei, não consegui fazer nada, gente, não consegui fazer nada, eu tinha que fazer isso e aquilo, isso e aquilo, olha, fiz uma coisinha, não é. Sabe? E aí eu tenho aprendido, através do autoconhecimento, foi isso que eu aprendi. Não, peraí, se eu fiz uma, tá ótimo, eu fiz. Não tenho que desmerecer, eu tenho que me valorizar, né? A Amanda está dizendo, muito bom, sem essa flexibilidade acaba gerando uma frustração. Exatamente, eu me torno rígida. Boa noite, Nádia, tudo bem, querida? Que bom que você está aqui, né? E é exatamente, comemore os pequenos começos. O que der para você fazer hoje, faça. E se aplauda, e se encha de alegria, e se contemple, né, na questão de, olha, sei lá, hoje você vai assistir um filme que você conseguiu fazer tal tarefa, sei lá, vou comer um bolo que eu tinha vontade, eu vou me dar um prazer. Se der alguma coisa, necessariamente tem que ser comida, né? Mas pode ser também, não tem problema nenhum, né? Às vezes uma série, sei lá, uma festa, né? Ontem eu recebi uma notícia que eu fiquei muito feliz, né, em relação às coisas que eu estou construindo aqui, fazendo em relação aos meus atendimentos. E eu, nossa, fiquei dedicada assim, pulando, sabe? Dando pulos de alegria. Porque é isso, né? A gente tem que valorizar as pequenas conquistas que a gente consegue, porque é das pequenas que a gente vai para as grandes, né? Boa noite, Natália, tudo bem? Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Então, presta muita atenção nisso. Tudo que você conquistar, valorize. Não espere outros valorizarem, valorize você. E você vai ver que você vai colher bons resultados, porque você vai se firmar como uma pessoa disciplinada e uma pessoa que se ama, uma pessoa que foca nos resultados para si mesmo, não por egoísmo, mas por amor. Questão de amor próprio. Eu me valorizo, eu sou importante, eu tenho um valor pessoal, eu tenho uma construção pessoal, então vamos investir nisso. E agora, assim, para fechar, eu separei aqui uma frase que eu achei muito interessante, que é do Brian Tracy, ele é um coach canadense,
E ele fala assim, ser disciplinado é fazer aquilo que você não quer fazer, porque sabe que é importante fazer, né? Então, a gente até conhece algumas frases disso, a gente até sabe de algumas coisas disso, mas eu acho assim, fundamental a gente pensar sobre isso, né? Fica aí para você refletir. Então, ser disciplinado é fazer aquilo que você não quer fazer, porque a autodisciplina entra nisso. É algo que a gente às vezes não quer fazer, e a gente não quer fazer mesmo, que é autodisciplina, vai forçar a gente a ir para algum outro lugar diferente. Então, porque sabe que é importante fazer. Então, a gente não quer, mas aquilo é importante. Se é importante, eu preciso fazer. Então é 1, 2, 3 e vou. E faço. Entendeu? É só isso. Não tem outra forma. E aí você vai construir. Né? Então se lembra, quando a gente quer resultado e sucesso, a gente tem que ter esforço e trabalho. Se a gente não tiver, a gente não vai conseguir produzir o resultado que a gente quer, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. Né? Mas entenda também que você vai caminhando aos poucos, você vai construindo gradativamente isso, e isso vai se tornar tão natural como você respirar. Né? E aí fazer vai ficar muito mais fácil. Né? E outros desafios virão. Então, é uma construção diária. Né? Então, é um dia de cada vez, gente. Não tem outra fórmula, tá bom? Mas haja, né? Reaja diante das situações, não se contente com pouco e é aquela coisa, né? A construção no dia a dia. E se lembre, o que você fizer hoje, por menor que pareça para você, bata a palma, valorize, né? Sabe, faça festa, mas faça muita festa, sabe? É como se você fosse no melhor, sei lá, melhor baile do mundo, sei lá que baile, coisa antiga, né, gente? Eu tô antiga aqui. Mas assim, aquela festa dos sonhos. Então, a gente precisa, né, ir para esse lugar de se autodisciplinar. A Natália está dizendo aqui, muito boa reflexão. É muito difícil se disciplinar na pandemia, é muito difícil mesmo. Né? Porque a gente também já vem com essa falta de costume de antes, né, Natália? Então, a gente às vezes precisa construir isso. Mas hoje, mais do que nunca. Então, seja autodisciplinado, faça, só vai e faça, ponto e acabou. Eu te garanto, como na minha vida tem dado resultado, vai dar resultado também na sua. Tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui. Muito bom. Kátia, você é divina, adorei essa live. Nossa, também é um prazer estar aqui com vocês. Olá, Andréia, tudo bem? Seja bem-vinda. Né? Mas estamos aqui encerrando. Mas, assim, muito obrigado. Gostei muito, né? E vamos ir para as próximas, tá bom? Quero fazer uma próxima. O tema que eu quero trazer é a comparação. Eu acho esse tema também muito importante a gente falar um pouco sobre isso, tá bom? A Amanda está falando, como é bom lembrar dessas verdades. Obrigado por compartilhar. Nada, estamos aí, estamos todos aprendendo, né? Vamos construindo juntos, tá bom? Porque a gente também... A Nádia está falando aqui, pequenos tijolos constroem grandes muralhas, por isso precisamos da autodisciplina, é isso mesmo, né? Então, é isso aí. Vamos construindo que a muralha vai ficar grande. Então, é de tijolinho em tijolinho. Não dá para fazer de uma vez, é isso mesmo. Muito bem lembrado, viu, Nádia? Ai, obrigada, maravilhosos são vocês. Muito obrigado, gente, por vocês estarem aqui comigo. Uma boa noite. E a gente vai se vendo aí no decorrer da semana. Acompanhe os stories, os feeds, tá bom? A gente vai conversando. E terça-feira que vem a gente está aqui de volta. Mudei o dia porque muita gente me pediu. Estava com muita atividade, estava conseguindo acompanhar. Mas depois eu vou estar colocando também uma enquete lá no Stories para vocês me ajudarem em algumas decisões em relação a esse dia e horário. Tá bom? Então, muito obrigada. Uma boa noite. Tudo de bom, viu? Fiquem com Deus. Tchau.